que aconteceu através do tratamento com a água? Bispo, eu comecei a sentir muitas dores nos olhos e uma dor de cabeça insuportável. E aí a gente foi na emergência do hospital, né, da nossa cidade. E Qual a cidade? Na época era Nova Esperança. Nova Esperança. Sim, senhor. E aí a gente fez todos os exames, né, que o médico passou. E tomei medicação, fiquei internada. E o médico clínico, ele nos encaminhou para o oftalmo, porque ele não conseguia nos ajudar no caso, né? E aí o oftalmo fez todos os exames e não era problema na vista, porque eu perdi a visão. Eu estava sentindo muitas dores na cabeça, nos olhos e perdi a visão. E aí o médico nos encaminhou para a emergência e na emergência eu fiz todos os exames. Perdeu quantos por cento da visão? Eu perdi a visão, não estava enxergando, bispo. 100%? Sim, senhor. Continua. E aí eu fiquei internada, né? Estava aguardando leito na capital, que eu teria que passar com o neurologista, né? Porque eu já tinha no oftalmo, não era problema na vista, então eu tinha que ir com o neurologista. E aí fez todos os exames, ressonância, tomografia, e na tomografia constou uma lesão no meu cérebro, né? E aí eu tive que fazer outros exames para pesquisar a fundo o que era. E nos exames eu recebi o diagnóstico de um tumor cerebral maligno. E aí o médico me informou que eu teria que passar por uma cirurgia urgente, né? Porque ele teria que remover o tumor para não crescer. Cega eu já estava, mas se o tumor crescesse, eu ia ficar sem falar, sem andar, sem ouvir. Espera aí, cega já estava, Sim. mas tinha um tumor que, além de ser um tumor, era maligno. Sim, senhor. Estava crescendo. Sim, senhor. Se não tirasse, o que iria acontecer? Eu ia ficar sem andar, sem ouvir, sem enxergar, eu já estava, né? Eu ia perder o movimento. Aham. E aí ele agendou a cirurgia de emergência, né? A gente ficou aguardando, mas eu não tinha essa fé de passar por cirurgia, né? Eu comecei a usar minha fé, fui na igreja, o pastor me orientou a fazer o tratamento com a água, né? Do tratamento. Orientou a perseverar? Sim, senhor. Todos os dias eu tomava água, bispo, como se fosse um remédio. Eu tomava de manhã, à tarde, à noite, lavava os meus olhos, passava na minha cabeça, agia a minha fé, né? E aí, nesse teria, guardando a cirurgia, que eu teria que fazer. Para tirar o tumor maligno. Mas o médico logo falou, você não vai voltar a enxergar. Eu vou remover o tumor para não afetar outras áreas, mas você não vai voltar a enxergar. Então, eu já tinha o diagnóstico do médico, então eu parti para a fé. E comecei a usar a água do tratamento todos os dias. E aí, Deus fez o milagre através da água, né? Eu voltei no médico, voltei a enxergar, né? Fiz todos os exames e nos exames não constou mais nenhum tumor, sem efeito de massa. Espera aí, você começou a agir a fé, começou a perseverar, aí voltou no médico. Sim, senhor. Isso é importantíssimo. Sim, senhor. Tinha um tumor maligno que teria que ser retirado. Sim, senhor. O Aí, que aconteceu quando você voltou? nesse intervalo, eu já tinha sido curada, o tumor já tinha sumido, então eu fiz todos os exames novamente, né? Porque, como eu estava aguardando a cirurgia, como passou, acredito que uns 2 meses, o médico queria saber que tamanho estava o tumor. Por isso que eu fiz todos os exames novamente. Que se não fosse arrancado, você também já estava cego e não iria falar. Não ia andar, Não não iria ia andar. ouvir, porque estava afetando essas Aí áreas. você voltou no médico para fazer o exame, Sim, senhor. para ver o tamanho do tumor. Sim, senhor. E aí, Eu já tinha sido curada com a água do tratamento. o tumor desapareceu? Desapareceu. O médico não sabia explicar. Ele olhava o laudo que constava o tumor e olhava o laudo que não constava mais. Ele falou, não é a mesma pessoa. Não é possível que esse exame é da mesma pessoa. Porque foi o médico que me acompanhou desde o começo. Então, ele não acreditava. Mas não tinha mais nada. Ou seja, não teve que retirar o tumor maligno porque desapareceu. Não fiz cirurgia nada, bispo. Comprovado pela medicina o antes e o depois. Sim, senhor. E quando que você recuperou a visão? Então, fazendo o tratamento, né, agindo a minha fé, quando foi no domingo, foi até na Páscoa, no domingo de Páscoa, eu voltei a enxergar, né? Aí eu acordei meu esposo e falei, amor, eu estou enxergando normal. Eu fui curada, eu tenho certeza que eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, um milagre.
Não é isso? Sim, senhor. Então, hoje você enxerga normalmente. Normal. Eu estou vendo que vocês estão aí de mãos dadas, um não larga a mão do outro. Mas é por quê? Porque para você caminhar precisa dele? Não, jamais. Está totalmente curada. Totalmente curada. O tumor maligno desapareceu, não ficou sem falar, não ficou sem andar, e enxerga que é uma maravilha. Normal. A minha visão é melhor do que antes. Tá bom, então na hora, melhor do que antes, Sim, então na hora de sair, era bom sair não de mãos dadas, para todo mundo ver que você enxerga naturalmente. Pode ir, Deus abençoe, o milagre aconteceu. Agora dá a mão, pode dar a mão.